Exercício 29. O exercício 29 ele diz o seguinte: nesse exercício consideramos a família de funções f de x igual a raiz enésima de x, onde n é um número inteiro positivo. Aí a letra A sugere o seguinte: faça os gráficos das funções y igual a raiz de x, y igual a raiz quarta de x e y igual a raiz sexta de x, na mesma tela, usando uma janela retangular de menos 1 por 4 por menos 1 por 3. Então vamos já dar sequência aqui, fazendo a letra A. Vou deixar aqui no canto, letra A, e já vamos para o GeoGebra para poder fazer essa verificação. Então, o primeiro gráfico sugerido, vou colocar ela aqui minimizada, que a gente consegue acompanhar pelo quadro. Então vai ficar y igual, pego a basezinha de raiz, raiz de x, para o primeiro gráfico, que é este aqui. O segundo sugere que y seja igual a raiz quarta de x, ok? Aí a gente às vezes não vai conseguir encontrar aqui uma diferenciação para raiz dessa forma. Aí podemos colocar que vai ser x elevado, propriamente dito, a 1 sobre 4. Ok? Então, perfeito. O outro, y igual a raiz sexta de x. Então, y igual a x, novamente elevado a 1 sobre 6. E a janela retangular que ele está pedindo para que a gente utilize é a menos 1 e 4 para x. Então, aqui configurações, o x mínimo menos 1, x máximo 4, y mínimo menos 1, e o y máximo de 3. Ok. Então, assim ficou nosso esboço do gráfico, certo? O verdezinho aqui já está simbolizado como raiz de x, o azul, vou até colocar para baixo aqui para a gente enxergar melhor o vermelho, o azul é a raiz quarta de x e o vermelho é a raiz sexta de x. Então, print, vamos voltar lá para o quadro. Essa ficou a dispersão do nosso gráfico da letra A. Ok? Vou colocar ele no cantinho aqui para a gente já lembrar que foi feito. Letra B. Letra B solicita que façamos a mesma situação, né? Porém com os gráficos dados aqui. Então vamos lá, voltando no GeoGebra, minimiza, vou limpar esses anteriores aqui. Letra B, faça os gráficos das funções igual y igual a x. Y igual a x. É o primeiro. Depois, y igual a raiz cúbica de x. Y vai ser igual a x elevado a 1 sobre 3. Volta uma igualdade aqui. Beleza. Depois, y é raiz quinta de x. Então, y igual a x elevado a 1 sobre 5. E na mesma tela, usando a janela retangular, menos 3 por 3 por menos 2 por 2. Então, o que a gente vai usar? Configurações, x mínimo de menos 3, x máximo de 3, y mínimo de menos 2 e o y máximo de 2. Perfeito. Então, este aqui é o nosso gráfico para essas funções dadas aí. Ok? Novamente, tiremos um print aqui da tela para colocarmos aqui.
Essa aqui é a letra B. Ok. Letra C. Letra C, façamos o gráfico das funções y igual a raiz de x, y igual a raiz cúbica de x, y igual a raiz quarta de x e, por último, y igual a raiz quinta de x, na mesma tela da janela retangular. Então, vamos lá. Letra C. Vou limpar as funções que nós usamos anteriormente. E fazemos na ordem aqui que está nos pedindo. Então, primeiro, y igual, o primeiro pede raiz de x. O segundo, y igual a raiz cúbica de x. Então, é x elevado a 1 sobre 3. O próximo, raiz quarta de x. Então, nós teremos y igual a x elevado a 1 quarto. E depois, raiz quinta de x. Então, nós teremos y igual a x elevado a 1 sobre 5. Ok? E aí a janela retangular, que está sendo solicitada, é uma janela retangular de menos 1 para x, de mínimo e máximo de 3. Y está pedindo menos 1 e máximo de 2. Ok. Essa foi a janela e este aqui é o nosso gráfico. Novamente, print, e teremos aqui a letra C. E aí, a letra D sugere o seguinte: que conclusões a gente pode tirar desses gráficos? Vamos analisar caso a caso. E uma das conclusões que a gente já pode imaginar aqui é a seguinte: vejam só, analisando a origem, todos os gráficos eles possuem pontos na origem. E isso é viável porque, pensa comigo, todos eles aqui, se a gente colocasse 0 para x, ou seja, se x vale esse 0, y vale 0, correto? x0, y0, x0, y0. Então, nós já sabemos que todos esses gráficos eles vão ter em comum, vou colocar aqui em cima aqui como a letra D, para a gente poder fazer essa análise. E um primeiro ponto da letra D é que nós sabemos que se x vale 0, para todos esses modelos aqui, y vai valer 0. Então, o ponto que a gente vai ter aqui é o 0 e 0. É um ponto já existente para todos. E, analisando também os gráficos, vou dar uma ampliada aqui no primeiro, para a gente poder enxergar outra coisa. E vejam só, no ponto 1, sempre vai coincidir com o ponto 1 de y. O ponto 1 de x coincide com o ponto 1 de y. Vamos analisar o segundo aqui, se vai repetir essa situação. Ponto 1 de x coincide com o ponto 1 de y. Beleza. Também respeita essa situação. Neste daqui, se fizermos também a mesma análise, ponto 1, vejam só, os gráficos até se coincidem aqui com ponto 1 de y. Então, é um outro ponto que ele vai ter uma coincidência para todos os três tipos de modelo de gráfico que nós geramos aqui. Por quê? Quando x vale 1, logicamente, y também vai valer 1. Porque a raiz quarta de 1 é 1, raiz quadrada de 1 é 1, raiz sexta de 1 é 1, raiz cúbica de 1 é 1. Então, é um outro ponto que teremos como coincidência. Os demais vão tendo suas variações. Que outra conclusão que a gente pode retirar? Que o seguinte, para todo n, seria, aqui a função originária nossa, ela diz o seguinte: f de x é igual a raiz enésima de x, correto? Quando n, na parte superior aqui, ele é um número par, ou seja,
ele é raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, que foi o que aconteceu no nosso primeiro gráfico, olhem só para vocês analisarem uma coisa interessante. Quando esse número é par, o nosso modelo de gráfico ele nunca fica na base negativa. Ou seja, essa é uma outra informação importante. Então, quando n é par, certo? O f de x sempre vai ser maior ou igual a zero para todos os modelos aqui, ok? E aí, continuando a nossa observação, o que vai acontecer? Quando o n for ímpar, que é o caso da nossa segunda solicitação aqui, segunda, né, e parte da terceira, da letra C. Quando o n for ímpar, ou seja, raiz cúbica de x, raiz quinta de x, x vai admitir qualquer número real, correto? Então essa é uma outra informação. Então aqui, ó, n é ímpar, então x pertence aos reais, ok? Beleza. Aqui tanto f de x quanto x vão ser iguais a zero para n par. E para n ímpar, x pertence aos reais. Então essa é a segunda informação. E uma outra informação importante é o seguinte, vejam só. Se pegarmos este gráfico aqui, que é o último, para analisarmos ele friamente, o cinza é para raiz quadrada de x. Vejam só o formato que ele vai estar adquirindo. O verde é raiz cúbica de x, então um pouco mais tendendo a encontrar o eixo x. O azul é raiz quarta de x, ou seja, está abaixo até do gráfico verde. E o vermelho aqui, que não apareceu o pontinho vermelho, mas é esse último gráfico aqui, é a raiz quinta de x. Ou seja, quanto maior o número for esse valor de n, mais próximo de zero esses gráficos vão tendendo a ficar. Ou seja, seria como se a curva fosse deitando para ficar paralelo ao eixo x de acordo com que o n for aumentando. Ok? Então essas observações ficaram evidentes aqui para a gente e nós conseguimos analisar friamente. Beleza? Bacana? Até o próximo.